Bom dia, muito bom dia. Estamos ao vivo aqui pelo Insight Timer e aqui pelo Instagram para nossa live de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Quem for chegando vai dando um oi, vai dizendo de onde está falando. E hoje a gente vai falar sobre o que a gente precisa fazer para despertar. Lembrando, o que é esse despertar, né? Ele não é algo que acontece assim, num passe de mágicas, né? Pode-se dizer. Ele é algo que é um processo. Todo o nosso despertar, ele faz parte de um processo. E a gente está em constante despertar. Mas muitas vezes a gente acha que já está totalmente desperto, que não tem mais nada para fazer, e é aí que entra o nosso grande problema, o nosso grande vilão. Por quê? Porque nós sempre podemos despertar cada vez mais. Eu costumo dizer que o nosso processo de despertar vai acabar no nosso último suspiro aqui na Terra. Porque depois nós continuamos a despertar em outras dimensões, né? Mas esse processo de despertar, ele tem que ser contínuo, frequente e mais, ele precisa ser algo que a gente esteja disposto a fazer. Muitas vezes, eu conheço muitas pessoas que me dizem assim, mas eu já fiz tantas sessões de constelação familiar, disso, daquilo, e ainda não cheguei onde eu gostaria. Por isso que eu estou frisando, esse processo de despertar não tem a ver com número de sessões, com quanto tempo eu leio, quanto tempo eu medito, não tem a ver com tempo. Bom dia, Tânia, bem-vinda. Pessoal que vai chegando, tanto aqui no Insight Timer quanto aqui no Instagram, vai dando bom dia, vai me dando um oi aí, dizendo de onde está falando. Sejam todos muito bem-vindos. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender nesse processo de despertar. Bom dia, Seita! Nesse processo de despertar. E é aqui, gente, com o nosso imediatismo, que a gente perde um pouco dessa paciência. Como eu falei, esse processo vai acabar no último suspiro. E aí a gente faz algumas coisas para despertar, investe um pouco nesse despertar e daqui a pouco a gente diz, tu continua a mesma coisa. Não continua a mesma coisa. Com certeza você já teve algum despertar, alguma evolução. Porém, o nosso imediatismo, a nossa amígdala cerebral, né? Eu falo muito sobre essa questão de estrutura cerebral. A nossa amígdala cerebral quer tudo para ontem. E eu fiz 3 sessões de Theta Healing e ainda não estou desperta o suficiente. Ou se engana achando que eu já estou desperta e que não preciso de mais nada. Bom dia, Liege, bem-vinda também. Todo mundo que for chegando vai se sentindo aí abraçado, por favor, tá? Então, gente, é isso. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar para o nosso despertar. E, obviamente, a vontade, né? Ninguém muda, ninguém desperta se não tem vontade. Tem 2 coisas que nos fazem mudar. Ou a vontade livre e espontânea, nosso livre-arbítrio, como a gente chama, ou a dor. Sentir dor, estar em sofrimento, tá? O ser humano, ele muda por amor ou pela dor. Quando a gente muda pela dor, normalmente é um pouco mais difícil, porque a gente está passando daí na nossa vida por uma situação muito desafiadora, muito desconfortável. Essa dor pode ser uma doença. Eu sempre falo, né, que eu quando mudei e comecei o meu processo de autoconhecimento, tá aqui no meu livro, né, eu conto um pouquinho dessa história. Eu tive 3 Ds junto. Eu sempre digo que a dor, o D de dor, nos faz mudar. Eu tive 3D junto, que foi a doença, o desemprego e o divórcio.
Essas são algumas dores que nos fazem mudar e querer despertar. No meu caso, 3 ao mesmo tempo. Mas existem inúmeros tipos de dores também. A depressão pode ser uma dor, a ansiedade pode ser uma dor, o luto pode ser uma dor, tá? Mas enfim, a gente não precisa passar pela dor. Infelizmente, a maioria das vezes que a gente procura evoluir, despertar, tem uma dor envolvida, tá? O meu caso também teve, certo? E por isso que eu tô dizendo para vocês que pode ser pelo amor. E aí, o que acontece se eu quiser mudar pelo amor? Eu preciso, a primeira coisa, ter vontade. Este livre-arbítrio que eu tava falando, tá? E isso, gente, parece uma coisa muito difícil, mas não é. Ainda mais agora que a gente está fazendo parte dessa nova era, essa era de aquário, que já a gente vê essa transição planetária de uma forma diferente, que as pessoas procuram mais, né, o autoconhecimento. 2023, pela energia do 7, é um ano extremamente propício para o autoconhecimento, certo? É um ano que vai fazer com que a gente esteja aberto, recebendo uma energia não só nossa, como também de todo o planeta para isso acontecer. Então, é o momento que a gente tem que aproveitar para estar no despertar cada vez mais, tá? Então, primeiro passo que a gente precisa para despertar é essa vontade, que de preferência seja pelo amor e não pela dor. Segundo passo que a gente precisa para despertar. Este é é o primeiro estágio de consciência, tá? Hoje e amanhã eu vou estar fazendo o curso do despertar. Se você quiser mais informações, depois vem no link da bio que tem tudo ali. Ainda dá tempo de fazer a inscrição até o meio-dia, tá? No curso do despertar, eu vou falar sobre os 4 estágios de consciência. Os 4 estágios de consciência, o primeiro é a vítima. O segundo estágio de consciência, tá? Para esse despertar, é o aumento de poder. O terceiro é a redenção. E o quarto é o despertar. Eu vou explicar isso hoje, passo a passo, nesse curso, trazendo exercícios práticos, vai estar incrível, tá? Então, se você quiser acelerar esse processo de despertar, vem comigo pro curso, porque vai estar realmente, vão ser 6 horas de conteúdo hoje, entre hoje e amanhã, fica gravado, tá? E eu tenho certeza que vai modificar a vida das pessoas que estão fazendo. E aí, o primeiro estágio do despertar é essa postura de vítima. Aqui, um detalhe muito importante. Todos nós, seres humanos, estamos numa postura de vítima frequentemente. Tudo que está em desacordo com o que eu acredito, normalmente me coloca dentro desta postura de vítima, tá? Eu, você, todo ser humano passa por essa posição de vítima. A questão é, até quando, ou naquela circunstância que está acontecendo na minha vida, eu vou permanecer nessa postura de vítima. Aí que eu preciso pular de estágio de consciência e ir para o aumento de poder, que é o segundo estágio de consciência que eu vou estar falando hoje à noite, tá? Então, olhem bem, todos nós, em alguns momentos da nossa vida, já nos sentimos vítima. O problema é ficar neste estágio de vítima. E não são os outros, as circunstâncias, as coisas que acontecem na minha vida que me colocam nesse estágio de vítima. Sabe quem mais me coloca no estágio de vítima? O meu próprio diálogo interno. Por incrível que pareça. O nosso diálogo interno, que é essa voz que fala com a gente todos os dias, em torno de 60 a 70 mil pensamentos por dia, é quem mais nos coloca dentro desse estágio
de consciência no padrão de vítima. E aí a gente fica pensando assim, nossa, mas tudo de ruim acontece comigo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo aquele outro. E aí as nossas crenças de merecimento, falta de merecimento, de escassez, de capacidade, de suficiência, enfim, se misturam dentro deste diálogo interno e fazem com que a gente permaneça mais tempo nesse estado de vítima. Gente, até quem já está no caminho do despertar, até bem avançado, de vez em quando cai nessa mentalidade de vítima, tá? Eu posso dizer para vocês, porque eu mesma, que já venho há muito tempo buscando conhecimento, estudando, ajudando muitas pessoas, trazendo conteúdo sobre isto, se eu não cuidar, quando eu vejo, eu posso estar desperta lá no quarto estágio, como eu estou dizendo, mas em algum momento do meu dia, se eu não estou com a autorresponsabilidade, eu vou cair na vítima, tá? E isso pode ser de diferentes formas. Por isso que eu tô dizendo que a gente tem que ter esse cuidado. E para eu estar desperta, eu tenho que estar na posição de vítima, vigiando o meu diálogo interno o tempo inteiro. E, claro, obviamente, assumindo a autorresponsabilidade por tudo que acontece na minha vida. Lu, mas eu não tenho controle sobre tudo. Tem coisas que a gente não tem controle. Eu concordo. Sim, existem coisas, por exemplo, um ente querido ficou doente, descobriu uma doença. A gente mesmo descobriu uma doença, por exemplo, tá? Eu não tenho controle e eu não tenho culpa, mas eu também tenho responsabilidade como eu estou vibrando. E isto é sair deste estado de vítima. Por mais que seja uma dor, como eu falava antes, muito forte na minha vida, eu tenho que sair dessa postura de vítima. Sabe por que eu tenho que sair dessa postura de vítima? Vou explicar rapidamente para vocês, até nem entrar nesse mérito, mas eu preciso falar sobre isso, tá? Olhem bem, aqui no meu livro, vou até mostrar para vocês a tabela vibracional do Dr. David Hawkins, que mede quantos de biofótons de luz cada uma dessas emoções que a gente está sentindo, a gente está vibrando. Se eu estou vibrando como vítima, eu estou vibrando com 20 de luz, de biofótons de luz. Quer dizer, eu estou vibrando ou na vergonha, que é 20, ou na culpa, que é 30. Aí eu pergunto para você, vibrar em 20 ou 30 de biofótons de luz vai fazer você despertar, vai fazer você atrair coisas que você quer, vai fazer você realmente emanar para o universo essa luz e receber na mesma frequência? Obviamente que não, tá? Então, o que precisa fazer para despertar? O segundo passo é sair dessa posição de vítima. Como a gente sai? Vem pro curso que lá eu vou explicar até chegar no quarto, tá? Aqui é uma live só, não vou passar 6 horas de conteúdo, né, aqui na live, tá? E o terceiro, e não menos importante, passo que a gente precisa para despertar é a conexão. Ouça bem. Conexão com quem? Com o quê? Aqui eu tenho que falar de uma conexão de uma maneira, aqui na live eu vou falar de uma maneira generalizada, depois no curso eu vou aprofundar, mas basicamente é uma conexão comigo mesma e com os outros e com a espiritualidade. Tudo na nossa vida, até mesmo como eu falei agora, emanar uma frequência energética, e todos nós seres humanos estamos emanando frequência energética o tempo inteiro. Eu estou já fazendo conexões. O que eu preciso? Cuidar as conexões. Como?
com a minha frequência energética, com como eu me conecto comigo mesma. Sabe que eu gravei esses dias, tá no meu Reels lá do Instagram, eu gravei falando da importância da gente se conectar com a gente mesma. Quando eu tô fazendo uma sessão individual, normalmente tem uma parte que a gente faz uma investigação mais aprofundada de crenças e eu pergunto como é a tua conexão contigo? E a pessoa normalmente me diz assim, nunca parei para pensar. Nunca parei para pensar que eu me conecto comigo. Gente, a primeira pessoa que a gente tem que se conectar é com a gente mesma. Só que por que é tão difícil disso acontecer? Porque eu tô sempre olhando para fora. Eu sempre tô preocupada com um monte de tarefas que eu tenho que fazer, com os outros e tudo mais. A gente não foi educada para a gente se conectar com a gente mesmo. Pelo contrário. A gente sempre foi, tanto que os nossos olhos são para fora, mas tem um olho aqui, ó, que ele tem que ser para dentro, que é o nosso coração. E esse é o coração, esse é o olho que eu tenho que olhar para dentro. Só que para isto eu preciso de tempo de meditação, tempo de sentir o meu coração, tempo de ouvir o que eu quero, tempo de olhar para as minhas crenças, como eu falava, e pensar que elas podem ser ressignificadas. Tempo de olhar para várias situações que aconteceram, que estão lá no meu inconsciente, que eu nem lembro mais, que me causaram bloqueios, traumas até. Só que a gente bota isso lá no cantinho do subconsciente. É natural. Pela nossa mente, estrutura cerebral, é natural de nós colocar lá no subconsciente. E deixa lá, não mexe nesse cantinho. Só que, se a gente não mexer e se conectar com o nosso coração, o que vai acabar acontecendo? Aquilo um dia vai estourar, vai explodir, tá? Sabe um copo d'água pingando uma gotinha, né? Quando derrama, quando transborda, é uma gota. É engraçado porque ontem, até casualmente, vou dar esse exemplo. Ontem eu estava olhando uma publicação no Instagram e nem me lembro bem qual era o perfil, e dizia assim, qual foi o motivo da gota d'água que você se separou, do relacionamento que você tinha? E se a gente parar para pensar, todo relacionamento, tô citando amoroso aqui no caso, ele termina por causa de uma gota d'água. O meu exemplo, eu passei 2 anos com meu ex-marido tentando arrumar o nosso casamento, tentando mudar, tentando conversar, tentando isso, tentando aquilo, tentando aquele outro. Eu lembro até hoje, o dia que eu estava estudando para uma prova na faculdade de crítica literária, e eu olhei ele deitado no sofá, sério, eu olhei para ele deitado no sofá, e eu estava estudando crítica literária, não tinha nada a ver. E eu olhei para ele e disse, chega, basta, não dá mais. Esta é a gota d'água. E foi muito interessante porque muitas pessoas colocaram que foi que ele comeu todo o caixa de banana que ela tinha comprado, que, enfim, que são coisas assim, sabe? Muito simples. E esta é a gota d'água. Lu, sou tua fã, escuto todos os teus podcasts. Gratidão, Lucy, que bom. Então já significa provavelmente que tu tá na lista de transmissão. Quem não recebe meus áudios gratuitamente na lista de transmissão, me chama no link da bio também, que eu posso adicionar, tá? Segunda, quarta e sexta-feira eu mando gratuitamente com muito carinho, tá bom? E aí, gente, eu fiquei pensando, essa gota d'água, né, que acontece nos términos dos nossos relacionamentos, acontece com a nossa falta de conexão pro nosso despertar. Isso, chama lá que eu te adiciono na lista, tá? Essa conexão pro nosso despertar tem que ter, porque senão é uma gotinha d'água que a gente age impulsivamente, que a gente toma uma decisão errada,
que a gente pensa, puxa, a minha vida tá uma porcaria, aí eu quero fazer tudo de uma vez. Por isso que essa conexão para o nosso despertar, ela nos traz consciência e clareza, tá? Mas repito, primeiro comigo mesma, tá? Também preciso dessa conexão espiritual, ouvir essa fonte criadora, Deus, universo, como você quiser chamar, mas a gente tem que ter. E a conexão com as pessoas. Só que para eu ter uma boa conexão com as pessoas, não importa se é com meus filhos, se é com meu parceiro, se é com meus colegas de trabalho, se é com os meus amigos, se é no supermercado com a atendente, não importa. Para eu ter boa conexão interpessoal, eu preciso ter uma boa conexão comigo mesma. Primeira coisa. E aí que tá o grande problema do nosso despertar. A gente não foi treinada, ensinada a me conectar comigo mesma. Então, muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. A gente se auto-sabota o tempo inteiro e nem percebe que está se auto-sabotando, tá? Como vem essa auto-sabotagem? Justamente não impondo limites, procrastinando, enfim, tantas coisas. E aí, mais uma vez, eu vou lá para o nível da vergonha. Não sou boa o bastante, certo? Então, muito cuidado, porque se a gente não sabe se conectar com a gente mesma, o que vai acontecer? Invariavelmente, eu não vou conseguir despertar. Ou até posso conseguir, mas isso é muito mais difícil. Então, eu preciso desta conexão. Existem inúmeras formas de fazer. Óbvio que o que eu tô falando de conexão consigo mesma não é ficar meditando o dia inteiro, tá, gente? Ninguém consegue, né? Meditar o dia inteiro. A gente tem que trabalhar, a gente tem todas as nossas tarefas para cumprir, tá? Mas eu preciso saber me conectar comigo mesma. E é muito fácil, é muito simples, tá? Realmente não é algo que eu precise fazer alguma coisa assim que nem eu falei, que eu tenho que meditar o dia todo e tal. Não. E é interessante porque essa conexão comigo mesma, normalmente, ela tem que passar pela conexão com os outros. Vou dar um exemplo aqui também. Uma assessorada minha me disse que ela sentia muita raiva, tá? Principalmente da funcionária que trabalhava na casa dela, né? E dos funcionários do escritório. É uma pessoa que tem bastante funcionários, né? E ela diz assim, eu sinto muita raiva porque parece que eu faço tudo por eles, eu dou um monte de regalia e eles não são gratos. O que isso tem a ver com a minha conexão e observar isso? Se esse comportamento das outras pessoas deixava ela com raiva e ela conseguiu identificar que era raiva, essa sensação de ingratidão, o que na verdade tinha que ser trabalhado? Nela. Por que ela se sentia assim? Aí quando a gente foi buscar lá vários acontecimentos do inconsciente em ondas cerebrais teta, a gente percebeu o quê? Que ela via a mãe e o pai dela sofrendo muita ingratidão. Também por várias situações lá na Terra, enfim, tá? E o pai dela e a mãe dela já não são mais vivos, tá? Já não estão mais nesse plano. Só que isso, naquele subconsciente daquela criança, ficou muito marcado. E hoje ela continua atraindo que tipo de pessoas? Ingratas. Aí a gente chegou a essa conclusão, a gente conseguiu perceber e agora ela já está desperta e já não faz mais esse tipo de associação. E outra, quando ela começa a perceber que as pessoas estão sendo ingratas, ela já muda. Porque eu sempre digo, tá, gente? A gente espera que os outros mudem. Que o meu filho mude, que meu marido mude, que não sei o que. E ainda tem gente que tem uma ideia de que eu vou mudar essa criatura. Gente, ninguém muda ninguém.
Ninguém muda ninguém. Eu comecei a live dizendo que a gente muda pelo amor ou pela dor. Não pense que alguém te ama tanto a ponto de mudar por você. Desculpa, mas ninguém muda por ninguém. A pessoa vai mudar se ela está com uma dor, como eu falei, ou se ela ama ela mesma. Não porque ela ama outra pessoa. Parece egoísta isso que eu tô falando, mas é real. A pessoa, se ela se ama tanto a ponto de mudar, por isso que eu tô dizendo, o despertar tem que ter amor próprio. Se não tiver amor próprio, não vai mudar. Eu não vou mudar porque a minha mãe quer. Eu não vou mudar porque meu marido tá me enchendo o saco me pedindo. Não. Não, gente. Isso é uma grande ilusão do nosso cérebro também. As pessoas mudam por amor a si ou pela dor, tá? Ah, mas ele me ama muito, ele vai mudar por causa de mim. Vai mudar por um tempo. Pode até mudar por um tempo. E outra, vai mudar comportamento. Comportamento muda, sim. Energia não mente. Quem muda comportamento e não muda energia, quem não muda conexão, quem não muda essência, tá iludindo a si e a outra pessoa. Por isso que os relacionamentos são tão desafiadores aí, porque as pessoas às vezes mudam comportamento por um tempo. Ah, por um tempo ele deixou de botar a toalha molhada em cima da cama. Pois é. Só que daqui a pouco a energia dele não mudou. Tipo, ele tá tirou a toalha de cima da cama e fica dizendo, puta que saco essa mulher me enchendo o saco. Desculpa, mas é mais ou menos assim. Qual é a energia que a pessoa tá mandando? De raiva. O que tu vai receber? Raiva. Energia não mente, gente. Pode mudar comportamento, mas se não mudar a energia, não muda. Tá? Então, muito cuidado. Muito cuidado. E é aqui que a gente se confunde muito no despertar. Ah, mas a pessoa mudou o comportamento. Ela é outra. Se ela não mudar a energia, essência, conexão que eu falava, não vai mudar energeticamente, não vai mudar nada. Vai até mudar por um periodinho, mas logo vai voltar. A não ser que ela mude consciência. Energia e consciência. Aí caminha para o despertar, tá? Mas só comportamento não muda ninguém. Muda energia e consciência, nível de consciência. É o que eu falei que eu vou falar no curso hoje, tá? Saio do padrão de vítima e tô na rendição, ou lá no quarto estágio, que é o despertar. Aí sim, mas sem mudança de consciência e de energia, nenhum comportamento vai durar. Cuidado, tá? Gente, espero que esteja fazendo sentido isso que eu tô falando, e agora eu vou convidar vocês a ficar mais uns 5 minutinhos no máximo aqui comigo pra gente fazer uma breve meditação, pode ser? Me digam aqui se tá fazendo sentido, tanto no Insight Timer quanto aqui no Instagram. Por favor. E vou convidar vocês a sentar confortáveis. Gratidão, Tânia, gratidão. Vou convidar vocês a ficar confortáveis, a respirar lento e profundo. Toma 3 respirações profundas. Deixa o ar entrar e sair livremente. Respira mais lento que você conseguir. E agora, imagina no seu peito uma luz dourada. Imagina o seu coração completamente dourado. Essa luz dourada do seu coração se expande e cresce, 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 sai para fora de você e fica essa luz dourada ao redor de você agora. Respira. E neste momento, em volta desta luz dourada, imagina que uma luz branca lá do alto, do Criador, Criadora de tudo que é, desce, entrando pelo topo da sua cabeça
e essa luz branca chega junto na luz dourada do seu coração. Respira e sinta essa luz branca dourada intensamente brilhar agora no seu peito. Respira bem profundo e sinta que essa luz pulsa como se fossem realmente os movimentos, as batidas do seu coração agora. E ela vai ficando cada vez mais intensa, brilhante. Respira. E agora eu peço ao Criador, Criadora de tudo que é comandado que coloque em cada pessoa que estiver assistindo essa live agora ou a gravação, a definição mais elevada de despertar, que é possível, seguro e permitido nós despertarmos sem dor, sem sofrimento, sem medo, com graça e leveza para o bem maior. Respira profundo e imagina essa luz branca que vem lá do alto, entrando pelo seu chakra coronário no topo da cabeça, passando pelo seu chakra frontal, trazendo clareza, descendo pelo seu chakra laríngeo, tomando conta da sua garganta, chegando até o seu cardíaco, até o seu coração, iluminando, descendo até o seu abdômen, até o seu plexo solar, descendo baixo ventre, chegando no topo da coluna vertebral, iluminando toda a sua coluna vertebral, todos os seus chakras, pernas e pés. E você sente agora completamente o seu corpo iluminado neste momento. Respira, sinta toda essa luz agora no seu corpo, nos seus corpos sutis também. E agora imagina que dos seus pés saem raízes que vão entrando para o centro da terra, te conectando com todas as pessoas, com o planeta, lembrando que você é uno com este planeta que a gente vive, com todas as pessoas. Respira profundo, assim está feito, está feito, está feito. Respira, vai voltando, abrindo seus olhos. Respira. Sim, fica gravada no Instagram, fica gravada. Você pode, inclusive, peço que compartilhe no IGTV. Me coloquem aqui como é que vocês estão se sentindo, tá? Fica gravada e peço que vocês compartilhem com o maior número de pessoas essa live, tá? No Insight Timer não fica gravada. Fez sentido sim, ótimo, gratidão, tá? Gente, todas as quartas-feiras, 8h30 Brasil, 11h30 aqui de Portugal, eu encontro vocês aqui no Instagram e no Insight Timer. Na quarta-feira que vem, eu vou estar viajando, então eu não vou fazer no Insight Timer. Então eu já convido quem tá aqui no Insight Timer a eu assistir a live da quarta-feira que vem no Instagram. Vai ser sobre os mestres ascensionados, a nossa conexão com os mestres ascensionados. Então, se vocês quiserem, tá, venham para o Instagram, porque eu vou estar só com o celular, não vou estar com o notebook na viagem, então eu não consigo fazer ao mesmo tempo nos dois lugares. E eu vou fazer no Instagram porque fica gravada, tá bom? E aí, dia 25, retorna tanto aqui no Insight Timer quanto no Instagram, tá? Mas semana que vem, como eu vou estar em viagem, eu só vou conseguir fazer em um lugar, certo? Mas a gente continua, com certeza, toda quarta-feira se encontrando, certo? Gente, 7h30 de Manaus, é o fuso horário, 8h30 Brasília, tá? 8h30 fuso horário de Brasília. Eu vou estar com 5 horas de diferença, então, mas a live vai sair igual no Instagram sobre os mestres ascensionados.
Dia 25, volto nos 2 locais, Insight Timer e aqui no Instagram, tá? Eu vou tentar também colocar essa live de hoje no YouTube, no meu canal, Lu Ativamente, tá? Pra ficar gravada e ser mais fácil até depois de partilhar, tá bom? Gente, gratidão, um beijo no coração. Se você quiser sentir de fazer o curso do Despertar hoje e amanhã, link da bio, tá? E também se quiser receber os áudios gratuitamente pelo WhatsApp, me chama aqui no link da bio, tá? Beijo no coração, gratidão e um ótimo dia de luz e leveza para todos vocês. Gratidão!